Fala galera, beleza, beleza? Mais um vídeo para todos vocês e hoje eu trago uma moto sensacional. Lembrando que eu já gravei essa moto só que faz um tempo e agora trago ela novamente porque essa daqui merece, principalmente aqui com esses acessórios e esse escapamento esportivo que está fazendo um ronco muito bonito. Primeiramente eu quero agradecer o meu parceiro e o brother que veio junto com ele. Chega aí o proprietário Joaquim, que veio lá de São José dos Campos, São Paulo, pela segunda vez, cara, mais uma motoca gravada, e o Ricardo, que veio fazer uma visita, e logo mais estaremos gravando também o segundo modelo da moto dele, porque eu vou falar pra vocês, hein, os caras têm umas motos muito loucas. Meu parceiro, obrigado pela visita, meu brother, obrigado pela oportunidade, e vamos lá dar continuidade no vídeo. Certo, galera? Então, essa aqui é uma Suzuki GSX S750, modelo 2019. Parte ficha técnica e tudo mais, ela possui um motor de 4 cilindros em linha, com comando de válvula DOHC, com 4 válvulas por cilindro, totalizando 16 válvulas. E uma curiosidade que esse mesmo motor é o mesmo motor da Suzuki GSX R750, a lendária SRED 750 no ano de 2005, porém aqui amansado, um motor de uma super esportiva, só que em uma naked um pouquinho mais amansado, um motor poderoso de 749 cilindradas, na categoria de 750 cilindradas, atingindo 114 cavalos de potência, 8,26 kg de torque. A legítima acelerou, a moto vai e a alma fica, porque aqui tem torque de sobra, com câmbio de 6 marchas, um tanque de capacidade de 16 litros, sendo 3 litros de reserva, e pesando em ordem de marcha, do jeito aqui com todos os fluidos, o tanque de combustível cheio, ela pesa 213 quilos. Agora a parte histórica e tudo mais, essa moto, ela foi lançada mundialmente no ano de 2015, só que aqui no Brasil ela chegou no ano de 2017, aqui no Brasil comercializada a partir do ano de 2017 e se estendeu até no ano de 2024, depois ela saiu de linha, só que uma observação que fora do Brasil essa moto ainda continua a ser comercializada, e essa moto ela entrou no lugar da Suzuki GSR 750, que foi comercializada entre o ano de 2011 e se estendeu até no ano de 2016, e aí depois veio essa moto no lugar, só que agora ela foi substituída pela Suzuki GSX 8S no ano de 2025. Lembrando que a 8S possui um motor de 2 cilindros, atingindo 83 cavalos de potência. A sigla GSX refere-se Gold Super Extreme, traduzindo Ouro Super Extremo, que refere-se ao motor super poderoso, e essa moto ela complementa na sua categoria Naked, e a altura do banco até o solo tem uma medida de 82 centímetros e o fundo da moto até o chão, que é o vão livre, são 13,5 centímetros. E a tecnologia embarcada nessa moto é uma moto bem completa, possui refrigeração líquida e injeção eletrônica com o sistema SDTV, que possui uma dupla válvula, freio a disco nas duas rodas e os discos são ondulados, sendo na dianteira possui um duplo disco com o sistema de freios ABS também nas duas rodas, que é o antitravamento das rodas. Na sua iluminação, apenas a sua lanterna possui uma lanterna em LED, porque de restante possui lâmpada comum e possui controle de tração, que é o sistema STCS para a Suzuki, que pode ser ajustado em 3 níveis e a possibilidade de você desligar o controle de tração. E o assistência Low RPM, em baixas velocidades, aumenta a rotação do motor, evitando, galera, que desligue, que morra em baixas velocidades. Além do assistência fácil partida Suzuki, o Easy Start, com um simples toque no botão de partida, o seu motor já é ligado. E uma observação, que essa moto ela já vem de série, com velas de lítio, e o seu painel 100% digital com várias informações, inclusive computador de bordo. E essa moto ela foi complementada com alguns acessórios. Primeiramente, o charme, o seu escapamento esportivo, fazendo um ronco sensacional para esse modelo. Amortecedor de direção, que é muito importante em questão desse modelo para evitar que chime e cause um acidente, eliminador de paralama e também slider de proteção. E para você que está procurando um seguro para o seu veículo, a Protection é uma plataforma de seguro digital online, onde você consegue fazer a cotação do seguro do seu veículo de um jeito bem simples, bem fácil, sem precisar da ajuda de ninguém.
ninguém. Mas como vocês vão fazer isso? Lá na descrição do vídeo vai ter um link com super desconto a todos vocês seguidores do canal. Vocês cliquem lá que vai abrir uma janela onde você vai fazer o preenchimento de dados do seu perfil e do seu veículo e você saberá o valor de seguro do seu veículo, que é muito importante pela Protective, tanto para a sua moto quanto para o seu carro, certo? E quais são os pontos negativos sobre esse modelo? Primeiramente, reposição de peças. Algumas peças específicas são bem caras. E um outro ponto negativo, como eu tinha comentado com vocês, a falta do seu amortecedor de direção. É um motor potente, o guidão ele é estreito. Quando você dá a mão mesmo, galera, a frente chega até levantar e pode chimar e causar um acidente, mas você pode complementar como acessório. E um outro ponto negativo, que essa moto ela é bem completa, mas ficou faltando modos de pilotagem, um farol em LED e também uma tomada USB para você carregar a bateria do seu celular. O consumo desse motor, cavalo que anda bebe. E se você acelerar com vontade, ela vai gastar um pouco. Para vocês terem noção, acelerando com vontade, esguelando a motoca, ela pode fazer em torno de 12 até 15 km por litro. Isso se você acelerar com vontade. Agora, se você andar de boa, respeitando as leis de trânsito, andando na moral, pode fazer em torno de 17 até 18 km por litro, sabendo usar a mão do seu acelerador. O seu top speed, sua velocidade final original, pode chegar em torno de 245 km por hora original e chega rápido nessa velocidade, um motor bem potente. E o valor da tabela FIPE desse ano desse modelo, uma seminova, está custando R$ 44.500, uma moto idêntica a essa daqui, com um visual muito bonito e um motor poderoso. E se liga só, o posicionamento de pilotagem dessa moto. Aqui, galera, o tanque, ele é alto, você tem encaixe perfeito com as pernas, o guidão, como eu disse, ele é estreito, trazendo uma posição de pilotagem aqui, ó, bem confortável. Aqui, galera, uma moto realmente que tem um visual bem encorpado e se liga só o ronco dessa moto. Como eu disse, ela possui o sistema Easy Start. Com um simples toquinho, ó, o seu motor já é ligado. E preparem seus ouvidos porque aqui o ronco tá encorpado. Se liga! Essa daqui tá poderosa, hein? Essa vai dar trabalho. E agora vou mostrar todos os detalhes e as características sobre esse grande modelo. E isso vamos fazer agora. E então, galera, essa é a Suzuki GSX S750 modelo 2019, com um visual muito bonito e um motor bem poderoso. O quadro ou chassi dessa moto em dupla trave do tipo Diamond em alumínio pintado em preto e a sua balança articulada fixada por link em alumínio também pintado em preto. E ela já vem de série com esse paralama traseiro rente ao pneu traseiro combinando com os detalhes da moto. E a suspensão dianteira dessa moto é do tipo invertida, com 118 mm de curso e 41 mm de diâmetro, da marca Kayaba, e as bengalas são pintadas em preto. Possui regulagem de pré-carga da mola, que pode ser feito aqui na parte de cima das bengalas da sua suspensão, tanto na bengala do lado esquerdo quanto na bengala do lado direito, absorvendo todos os impactos do asfalto. E enquanto a suspensão traseira dessa moto é do tipo monoamortecedor, com 120 mm de curso, ela é fixada por link, também da marca Kayaba, e a mola na cor preta, e possui regulagem de pré-carga da mola, que pode ser feito em 7 posições, na parte de cima da sua suspensão, garantindo um conforto tanto para o piloto quanto para o garupa. Com rodas 17 polegadas em liga leve em alumínio na dianteira e na traseira, pintadas em preto, com pneus sem câmara com medidas originais. Na dianteira possui um pneu de 120 mm de largura e na traseira um pneu de 180 mm de largura originais. E o sistema de frenagem dessa moto, ela possui freio a disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco e os discos são ondulados, também conhecido como margarida. Na dianteira possui discos de 310 mm cada e na traseira um disco de 240 mm. Com pinças do tipo monobloco radial da marca Nissin, na dianteira com 4 pistões cada e na traseira uma pinça de 1 pistão. E possui o sistema de freios ABS nas duas rodas, que é o antitravamento das rodas. E o ABS da roda dianteira, o sensor, ele passa aqui, ó, atrás da bengala da sua suspensão e esse disquinho no meio do disco fazendo a leitura do ABS da roda dianteira. E olha só que
que bacana toda a fixação do freio traseiro dessa moto, trazendo uma frenagem muito boa e bem eficiente. E o banco dessa moto é um banco bipartido, separando a posição do piloto para a posição do garupa, e com essa elevação, fazendo que o piloto ele não escorregue para trás. E possui essa textura antiderrapante, e os bancos são estreitos, porém macio e confortável, tanto do piloto quanto ao garupa. Não possui uma alça do garupa, apenas essa faixa em cima do banco do garupa, para o garupa se segurar, que não é muito confiante. Os detalhes, as carenagens da sua rabeta, com um visual bem esportivo, os detalhes da sua traseira, o formato aqui é da sua lanterna em LED, com design muito bonito, as setas com formato bem pontiagudo, com uma lâmpada comum e a lente transparente. E aqui foi complementado como acessório esse eliminador de paralama, trazendo um visual mais esportivo. Aqui a iluminação de placa, toda a estrutura da fixação da placa, trazendo um visual muito bonito para a traseira desse modelo. E essa moto está equipada com escapamento esportivo da marca Phaeton, embaixo da moto, fazendo um ronco bem encorpado para o modelo. Lembrando que o seu escapamento original, ele fica na lateral em aço todo polido, com formato da ponteira bem volumosa. E aqui possui essa capa aqui, ó, na ponteira do seu escapamento, e o seu coletor, ele passa por baixo do seu motor, e ele fica escondido atrás aqui, ó, do seu spoiler, que é essa carenagem na parte de baixo do motor, galera, que vem gravado aqui, ó, o logo Suzuki na lateral. E aqui as curvas do seu coletor podem encaixar no cilindro do motor da moto. As pedaleiras dessa moto são pedaleiras retráteis em alumínio pintado em preto, com essa textura aqui, ó, antiderrapante. E aqui toda a estrutura da fixação da pedaleira do garupa possui esse gancho, se caso você quiser amarrar alguma coisa em cima do banco do garupa, e aqui é a fixação da ponteira do seu escapamento original. O pedal de freio em alumínio polido, a ponta com essa textura antiderrapante, possui esse protetor escondendo aqui, ó, a bomba do freio traseiro, e aqui em cima o reservatório do fluido do freio traseiro. O formato dessa balança, toda a estrutura da fixação aqui, ó, do seu freio traseiro com seu disco ondulado, aqui a fixação do seu pequeno paralama traseiro rente ao pneu traseiro, e os detalhes, as carenagens laterais com a estrutura do seu chassi e o formato desse tanque. E aqui na frente do tanque possui essa carenagem envolvendo aqui, ó, as abas laterais do tanque, e na lateral vem gravado aqui, ó, o logo da Suzuki em alto relevo cromado, e aqui em cima vem gravado a sigla GSX S750, destacando o S em vermelho. E essa moto ela foi complementada com um acessório, esse slider de proteção. E aqui na frente a fixação do seu radiador foi complementado com um acessório, esse protetor de radiador. E aqui embaixo, galera, o seu coletor de escapamento. E atrás do seu coletor de escapamento, o filtro de óleo do motor da moto. Como eu disse a vocês, o formato desse spoiler, olha só que bonito o acabamento aqui na ponta, vem gravado o nome Suzuki na lateral e o seu motor todo pintado em preto, com esse acabamento aqui, ó, muito bonito. Aqui atrás a entrada do óleo do motor da moto, e aqui embaixo o visor do óleo do motor da moto, trazendo um visual muito bonito para a lateral desse modelo. E a frente dessa moto, onde dá sua personalidade, principalmente pelo formato do seu farol, com uma lâmpada comum, e aqui embaixo possui luzes de posição. E aqui a potência do seu farol, o farol baixo e o farol alto, trazendo uma iluminação muito boa para uma condução noturna. Aqui o formato da carenagem do farol, pintada aqui, ó, na mesma cor da moto. Aqui em cima possui esse acabamento gravado aqui, o logo da Suzuki em baixo relevo. As setas são fixadas junto com a estrutura da carenagem do farol, com uma lâmpada comum, uma lente transparente com formato bem pontiagudo. Aqui a mesa, a estrutura da fixação do seu guidão, o seu guidão em alumínio pintado em preto bem reforçado. Aqui toda a estrutura da fixação dos cabos, os cabos do seu acelerador, o reservatório do fluido do freio dianteiro, blindado pintado em preto, a bomba do freio dianteiro, os manetes em alumínio pintado em preto com regulagens de altura, e os seus retrovisores com a haste pintado em preto e possui esse acabamento. As bengalas são pintadas em preto e as canelas são cromadas. E aqui o formato do seu paralama dianteiro pintado em preto, o seu duplo disco ondulado e perfurado, e o design dessa roda
trazendo um visual muito bonito para a frente desse modelo. E a transmissão final é por corrente, com essa capa de corrente envolvendo o seu paralama traseiro, o formato da sua balança, o esticador da roda traseira e aqui, galera, na frente do banco do garupa possui uma entrada de uma chave. Com a própria chave da ignição da moto, você encaixa e gira aqui para o lado direito que você consegue retirar o banco do garupa. Aqui o acabamento aqui ó, embaixo do banco do garupa, aqui possui espaço para você guardar pequenos objetos e aqui as ferramentas da moto. E para você retirar o banco do piloto, é necessário ferramentas para você retirar o banco do piloto e ter acesso à posição da bateria, com polo positivo, polo negativo, toda a parte elétrica e a caixa de fusíveis. Os detalhes das carenagens laterais, a estrutura do seu chassi, a posição da pedaleira do piloto, aqui o pedal do câmbio, galera, em aço, polido, com regulagens de altura e a ponta com esse acabamento emborrachado. O varão do câmbio, que também possui regulagens de altura, e o seu pé de funcionamento em aço pintado em preto, com essa mola de retorno, e possui o sensor do pé de funcionamento. E um ponto negativo, que o reservatório do fluido aqui do seu radiador, ele fica localizado aqui na parte de baixo, e ele fica bem exposto, galera, tendo o risco de quebrar o reservatório do fluido do seu radiador. E aqui o acabamento da lateral esquerda do seu motor, todo pintado em preto e, como eu disse a vocês, foi complementado como acessório slider de proteção. E o tanque dessa moto possui um formato vulcânico. Aqui atrás ele é estreito e lá na frente é largo e ele é alto, onde o piloto ele se encaixa perfeitamente com o tanque da moto. E aqui na frente possui essa carenagem envolvendo as abas laterais do tanque com um visual bem encorpado. E aqui na frente vem gravado o logo da Suzuki com esse acabamento cromado. Seu bocal de combustível do tipo aeronáutico em alumínio, com essa tampinha de proteção e o meio pintado em preto. E para você abrir, com a própria chave da ignição da moto, você puxa essa tampinha para cima, encaixa a chave, gira para o lado direito e puxa para trás, que você abre o bocal de combustível para você abastecer o tanque da moto. E para você fechar, você abaixa, sob pressão aqui, ó, será travado o bocal de combustível. E a posição da chave fica localizado na frente aqui do tanque de combustível. Aqui o formato da chave com esse acabamento, aqui vem gravado a sigla GSX-S e para você travar a trava de direção, você puxa aqui ó, o guidão para o lado esquerdo, afunda a chave para dentro e gira totalmente para o lado esquerdo, até vir nessa posição, indicando que você travou a trava de direção. Aqui a mesa, toda a estrutura da fixação do seu guidão e essa moto ela foi complementada como acessório esse amortecedor de direção que você consegue ajustar a rigidez aqui ó, girando para o lado direito ou girando para o lado esquerdo. Aqui os pontos de regulagens da sua suspensão dianteira e o seu guidão em alumínio pintado em preto bem resistente. Aqui a estrutura da fixação dos cabos que passa aqui de uma forma bem organizada e os seus botoeiros, o botoeiro do lado direito temos acesso ao corta-corrente. Para você ligar o motor da moto, você puxa o corta-corrente para baixo e aperta o botão de partida. E para desligar, você puxa o corta-corrente para cima. Seu acelerador, os cabos do seu acelerador, as manoplas, o peso de guidão, os manetes em alumínio pintado em preto com regulagens de altura, o reservatório do fluido freio dianteiro, blindado pintado em preto e aqui atrás possui esse visor para você ter acesso ao nível do fluido freio dianteiro. E os seus retrovisores com a haste que é pintado em preto e o espelho bem aberto para fora, trazendo um grande campo de visão na parte da traseira da moto. Aqui toda a fixação do seu painel, aqui a carenagem do farol e o botoeiro do lado esquerdo temos acesso. Lampejador de farol alto e para você alterar o farol alto, você puxa aqui essa trava para frente, que você deixa aqui no farol alto. E para você voltar para o farol baixo, você puxa essa trava para baixo. Aqui serve, galera, para você mudar as informações. Com o botão com a escrita Cell, você consegue selecionar o controle de tração ou as informações do computador de bordo. Agora, para você mudar as informações, você aperta aqui o botão Mode, para cima ou para baixo. Aqui o botão das setas e o botão da buzina. Só ficou faltando um pisca-alerta. E o painel dessa moto ele é fixado junto com a estrutura da carenagem do farol. E é um painel 100% digital com uma tela LCD todo iluminado com várias informações. Eu vou mostrar para vocês a abertura, a apresentação desse painel, que é bem bonito e bem completo. Aqui nas laterais fica espalhadas as informações das luzes espias, o sinal das setas, a seta do lado esquerdo, a seta do lado direito, o sinal do motor da moto, que é a injeção eletrônica, o sinal do farol alto na cor azul, o sinal do ABS e aqui para o lado direito o sinal do ponto neutro e o sinal TC. Quando você desliga o controle de tração, esse sinal ele fica aceso constantemente. E aqui no meio, galera, possui
possui o sinal do óleo e o sinal da temperatura do motor. E no display digital possui outras informações. Aqui em cima é o seu RPM. Sempre quando você liga aqui, ó, o motor, aparece a rotação aqui, ó, do seu motor em barras. Centralizada aqui, galera, é o seu velocímetro. Aqui o indicador de marcha. Quando você engata uma marcha aqui, ó, aparece a marcha engatada, mas quando você volta para o ponto neutro, fica aqui, ó, com a letra N, junto com o sinal aqui, ó, do ponto neutro. O relógio que pode ser configurado, o nível TC, que é o controle de tração, aqui a temperatura do motor e aqui embaixo as informações dos odômetros e as informações do computador de bordo. E para você alterar as informações dos odômetros, você tem duas maneiras. Primeiramente, aqui no botão do lado esquerdo, você aperta o botão Mode para cima, que você consegue alterar as informações. Ou senão, aqui na parte de cima do painel possui dois botões. Apertando o botão aqui do lado esquerdo com a escrita Cell, você também consegue alterar as informações dos odômetros. Primeiramente, galera, o odômetro total, que é a quilometragem da moto, apertando o botão Mode para cima ou esse botão, a próxima informação é o odômetro parcial AAA, com a sua distância percorrida. E apertando novamente o botão Mode para cima ou esse botão, a próxima informação é o odômetro parcial B, também com a distância percorrida. E para você resetar, ou você aperta para cima o botão Mode, ou você aperta esse botão e mantém ele pressionado, que você consegue resetar a distância percorrida dos odômetros parciais separadamente. E apertando novamente para cima esse botão ou esse botão do lado esquerdo, a próxima informação é o ajuste da intensidade da iluminação do painel da moto. E para você selecionar, ou você aperta o botão Mode para cima ou esse botão e mantém ele pressionado, que vai selecionar, galera. E aí, selecionado, você aperta novamente esse mesmo botão, que você consegue configurar o nível 1, que ele é o mais escuro, ou se não, o nível 6, galera, que ele é o mais claro da intensidade da iluminação do painel da moto. Aí você ajusta dependendo do seu gosto. Configurado, você aperta o botão Mode para baixo, que ele vai salvar e vai voltar a informação anterior. E apertando novamente o botão Mode para cima ou esse botão do lado esquerdo, você volta aqui, ó, para o odômetro total, que é a quilometragem da moto. E uma observação, quando você deixa aqui, ó, em alguma informação do odômetro que você não consegue resetar, um exemplo, o odômetro total, se você apertar esse botão aqui do lado esquerdo e manter ele pressionado, você altera, galera, o seu velocímetro em milhas por hora e os odômetros em milhas. Ou senão você aperta novamente esse mesmo botão e mantém ele pressionado, que ele volta seu velocímetro em quilômetros por hora e os odômetros em quilômetros. E para você alterar as informações do computador de bordo, ou você vem aqui no botão do lado esquerdo, aperta o botão Mode para baixo, ou você aperta esse botão aqui para o lado direito, que você consegue alterar as informações do computador de bordo. Primeiramente, o range, que é a autonomia, que marca quantos quilômetros você consegue percorrer com a gasolina que está no tanque de combustível da moto. Apertando o botão Mode para baixo, ou se não, o botão aqui do lado direito, a próxima informação é o consumo instantâneo, que é o consumo em tempo real, porém ele só fica à mostra com a moto em movimento. Apertando o botão Mode para baixo, ou o botão aqui do lado direito, a próxima informação é o consumo médio, que aqui está fazendo 13,3 km por litro. E apertando novamente o botão Mode para baixo, ou o botão aqui do lado direito, você volta para o range, que é a autonomia. Lembrando que aqui embaixo, aqui, ó, do computador de bordo, fica a informação do seu marcador de combustível. E sempre quando entra na reserva do tanque de combustível, o último sinal ele vai ficar piscando, indicando que você entrou na reserva do tanque de combustível. E uma observação, quando você deixa aqui, galera, na informação do consumo instantâneo, que você não consegue resetar, se você apertar esse botão aqui do lado direito e manter ele pressionado, você consegue alterar o tipo de consumo. Litros gás a cada 100 km ou se não, quilômetros por litro. E aqui, se você deixar no consumo médio e se você apertar esse mesmo botão e manter ele pressionado, você consegue aqui, ó, alterar, galera, também em quilômetros por litro ou litros gasto a cada 100 km. Agora, para você selecionar o controle de tração, primeiramente aqui no botão do lado esquerdo, você aperta o botão Cell, que vai selecionar aqui, galera, na lateral aqui, ó, do TC, que é o controle de tração. Selecionado, você aperta o botão Mode para cima ou para baixo, que você consegue configurar. Apertando totalmente para cima, você deixa no off, que você desliga o controle de tração. E aqui o sinal TC, ele vai ficar aceso constantemente. Apertando para baixo, você deixa aqui no nível 1, que ele é o menos atuante. Apertando novamente para baixo, você deixa no nível 2, que é o intermediário. E apertando novamente para baixo, você deixa no nível 3, que é o mais atuante do controle de tração. Configurado, você aperta novamente o botão Cell, que ele vai voltar aqui, ó, para a informação do computador de bordo e vai ficar salvo a informação aqui, ó, do nível do controle de tração.
E para você fazer a configuração do relógio, você aperta esses dois botões juntos e mantém eles pressionados por um certo tempo, que vai selecionar, galera, a informação do relógio. Apertando o botão do lado esquerdo, você consegue configurar as horas. Já apertando o botão do lado direito, você consegue selecionar aqui, ó, e configurar os minutos. Configurado, você aperta esses dois botões novamente e mantém eles pressionados, que você vai salvar a configuração do relógio. E para você ligar o motor dessa moto, primeiramente você vira a chave, que vai ligar toda a parte elétrica da moto, depois você puxa o corta-corrente para baixo, que vai ativar a injeção eletrônica, e como eu disse, essa moto ela possui o sistema Easy Start, o sistema fácil partida Suzuki. Com um simples toquinho aqui, ó, no botão de partida, o seu motor já é ligado. E se liga só, o ronco dessa moto, o seu escapamento esportivo. Depois de ter falado e mostrado todos os detalhes e as características sobre esse grande modelo, enfim chega o momento de dar aquela acelerada e ver o que essa moto realmente é capaz. E isso vamos fazer agora. E agora, galera, chegou o grande momento, o momento de dar aquela acelerada na Suzuki GSX S750 modelo 2019, complementando na sua categoria Naked, com um visual muito bonito e um motor bem potente, um motor de 4 cilindros em linha, de 750 cilindradas, atingindo 114 cavalos de potência e mais de 8 kg de torque, com câmbio de 6 marchas. E essa moto está equipada com seu escapamento full esportivo, fazendo um ronco impressionante para esse modelo. E essa moto, ela é super completa. Freio a disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco, e os discos são ondulados, também conhecido como margarida, com um sistema de freios ABS, que é o sistema de antitravamento das rodas, controle de tração que pode ser ajustado e desativado, e a sua iluminação, apenas a sua lanterna é em LED. Possui o assistência Low RPM. Em baixas velocidades, a rotação do seu motor é elevada, evitando que a moto morra, que a moto desligue em baixas rotações, certo? Assistência fácil partida Suzuki, com um simples toque no botão de partida, o seu motor já é ligado e se liga nesse painel. Um painel 100% digital, com várias informações, inclusive computador de bordo. Olha só que bacana o formato aqui, ó, do seu guidão, o acabamento dos seus botoeiros, o formato desse tanque, está equipada com slider de proteção e também eliminador de paralama. E olha só que bonito a parte da traseira dessa moto, bem curtinha. Meu, realmente uma moto de presença, cara. E nessa opção de cor é muito bonita. E a frente dessa moto, olha só o formato aqui desse farol, as bengalas invertidas. Cara, essa moto é muito louca, cara. Realmente uma moto que chama atenção por onde passa, certo? Posicionamento de pilotagem. É uma moto, galera, o banco ele é um pouco alto, né? O guidãozinho ele é estreito, você tem um encaixe perfeito com as pernas do piloto. E se liga só o ronco dessa moto com esse escapamento esportivo. Se liga. Mano, o ronco dessa moto, caraca, tá sensacional. O controle de tração eu deixei aqui, ó, no nível 1, que é o mínimo, e bora acelerar e ver o que essa moto realmente é capaz. Cara, é bruto, hein? Essa moto é sensacional. Se liga, ó. Olha isso, cara. A resposta que tem em cada acelerada. Ó. Caraca, meu. E o melhor de tudo, que ela é bem estreitinha, o entre-eixo dela é curtinho. Meu, para curvas mais fechadas, ela se torna muito leve. Está equipada também com um item muito importante, que é o amortecedor de direção, que é um dos pontos negativos desse modelo, que não vem de fábrica, já deveria vir de fábrica, principalmente pelo propósito da moto, que a frente ela é muito forte, ela fica flutuando, e a questão do amortecedor de direção é muito importante. Olha isso, cara. Olha os pipocos do escape. Caraca, que sensacional. O ronco dessa moto tá instigante, hein? Ó. Ó. Caraca, o consumo dessa moto vai depender muito da mão do acelerador. Se abrir acelerador, é uma torneirinha aberta, pode fazer em torno de,
12, 15 km por litro. Agora, se você andar de boa, pode fazer até uns 18, sabendo dosar a mão do acelerador. O top speed limitada original a 245 km por hora e chega muito rápido nessa velocidade. Ó, ó os pipocos do escape, meu. Ó, caraca, meu. Ela é muito forte, cara. Muito forte. Faltou um controle de potência. Ah, tá chovendo, quer andar mais de boa, você coloca no modo low. Aqui, meu, a dosagem é na mão. Ó, 180, 190, muito rápido em poucos segundos, cara. Ó, que sensacional, hein? Outros pontos negativos, faltou uma tomadinha USB e também, galera, um farol LED. Porque de resto, essa moto aqui é muito top, cara. Ó, duzentão fácil, 210, 220. Olha isso, cara, como anda. Caraca, um foguete. Sensacional. E a força de frenagem, se liga. Discos ondulados com sistema de freios ABS nas duas rodas. Se liga, ó. Olha como freia com precisão, principalmente o dianteiro, que é uma frenagem muito precisa. Cara, que show, hein? É isso aí, agora aqui embaixo do túnel, se liga só, o ronco da criança. Meu Deus, que ronco, cara. Bom, esticadinha entre as marchas, vamos lá. Primeirinha já chegando, 104. Segunda, de segunda 144. Terceira, olha isso, cara, de terceira 170, 175. Quarta marcha impressionante, olha isso, cara. Ó, de quarta já chegando na casa de 190, quase 200 km por hora. Ó, caraca, meu, em poucos segundos ela chega na marca de 200 km por hora de uma forma muito rápida e precisa, cara. Olha, cara, a resposta de reaceleração. Olha. E os pipocos do escape. Olha, caraca, sensacional. Olha isso, cara. Meu, é instigante, hein? Instigante. Ó. Nossa, que delícia de poder acelerar essa moto, cara. Olha, cara. Caraca, ela tá muito lisa. Ah, caraca, tá acertadinha a moto, hein? Ó. Que é isso, cara. Que delícia de poder acelerar a moto. Ó, infelizmente, né, o motor dessa cilindrada da Suzuki de médias cilindradas, agora entrou a 8S no lugar, né? Que é 2 cilindros. Infelizmente, hoje a maioria dos motores são de 2 cilindros. As propostas são diferentes, mas, cara, o roncão 4 caneco, cara, é muito show, cara. Ó, ó. Que delícia, hein? Que isso, cara. A moto tá um veneno.
Olha, cara, os pipocão do escape, cara. Ó, você reacelera a moto, vem entregando potência de uma vez só, cara. É impressionante. Você curtiu? Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida no canal. Compartilha com seus amigos e deixe nos comentários sua opinião, seu ponto de vista, que é muito importante para todos nós. É isso aí. Valeu, valeu. Fui, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e até o próximo teste. Valeu, fui, fiquem com Deus.